Miqueias capítulo 6, os versos 1 a 8. Pode ler no índice aí a página, porque eu não posso dar a minha página aqui, porque a minha é uma Bíblia diferente, né? Então, não adianta nada. Miqueias 6, de 1 até o verso 8. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em litígio. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei ao Senhor, darei ao o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos reler o verso 8. Aqueles que puderem, lerem comigo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de voltar a este lugar, pelo privilégio de estar aqui neste culto, oferecendo a ti o nosso louvor, a nossa adoração, e clamando de ti que venhas nos instruir pela tua palavra, que ela toque a nossa vida e transforme o nosso viver para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Miqueias é um profeta, ele é conhecido dentre os profetas menores. Menores não é porque ele era do tamanho de Zaqueu, não. É porque ele profetizou e registrou sua profecia em muito pouco volume. Então é tratado assim por nós, é uma maneira como nós humanos encontramos de classificar. Os profetas maiores são Isaías, né? Jeremias, Ezequiel, e até o Daniel está na intermediária. Os outros são menores porque o registro deles foi pequeno. Mas não é de só menos importância, né? São considerados menores, mas são importantes tanto quanto os maiores. E o Miqueias era contemporâneo de Isaías. E ele trouxe na sua mensagem o anúncio
da vontade revelada de Deus. O que Deus queria do seu povo. E aqui, nesse versículo 8, do capítulo 6, está o resumo do livro. Né? Ele que declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de vós, de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Diante dessa dramática situação, onde a confusão moral, a confusão social, a confusão política e religiosa, Israel também tinha disso, meus irmãos. Era real, surge a voz do profeta de Deus para apresentar a sua genuína vontade, para revelar a vontade de Deus para o seu povo. Deus usou o povo de Israel como instrumento para trazer ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. E este povo tem, até então, trazia consigo os oráculos de Deus, as revelações de Deus. Era o único povo que recebia a mensagem de Deus e tinha obrigação de compartilhar. É certo que esse povo nem sempre cumpriu esse desígnio, nem sempre executou essa vontade de Deus revelada, essa oportunidade de servir a Deus. E, por causa disso, ou pelos planos eternos de Deus, vamos assim dizer, né? Porque a vontade de Deus não pode ser frustrada de maneira nenhuma. Deus permitiu que esse povo vivesse do seu jeito, não do jeito que Deus planejou para ele. E então, esse povo trouxe para nós o Senhor Jesus Cristo. Jesus era judeu, nascido de Maria e José, que era seu pai, dizer assim, emprestado, né? Mas fez o papel de pai, que cuidou, que amparou, que naturalmente educou e conduziu o Senhor enquanto criança, adolescente, jovem, adulto, nos caminhos que Deus havia prometido, preparado para ele. Mas o profeta era a boca de Deus, como qualquer um dos profetas, tanto do Antigo Testamento como até hoje, né? Nós temos essa questão da profecia como sendo uma revelação de Deus, e todo profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Eu aqui estou no papel de profeta. Né? Neste momento, eu estou funcionando como um profeta de Deus para trazer a palavra de Deus para esta casa, para este povo que está aqui reunido. E o profeta Miqueias, falando ao povo, ele anuncia a vontade de Deus, que era o antídoto para aquela situação tão catastrófica em que o povo estava numa situação muito desconfortável. Eles, agora, um povo tão, vamos dizer assim, orgulhoso de si, um povo tão sabedor de que Deus falava diretamente a ele, que Deus abençoava aquele povo com promessas e com ações e com realidades, né? Agora esse povo estava numa situação desconfortável, porque estava no exílio. E o exílio, irmãos, é uma coisa terrível, né? Exílio e escravidão são a mesma coisa. Porque, como o escravo trabalha não para produzir riqueza para si,
O exilado também trabalha para produzir riqueza para o outro, que vai explorá-lo, que vai tirar dele toda a sua força de trabalho e ele mesmo não vai ter nada. Então, o exilado sofre nessa situação por causa disso, porque ele é alguém que está produzindo para o outro, enriquecer, o outro glorificar, se gloriar, e ele mesmo fica sem direitos e sem nada. Então era uma situação muito desagradável. E o povo precisava ouvir uma palavra que tirasse da fossa, que tirasse da tristeza, daquela situação de desânimo, que o animasse a ter esperança de alguma coisa que pudesse mudar num futuro próximo, ou que fosse num futuro distante, mas que fosse uma mudança real e boa para aquele povo. De modo corajoso, Miqueias apresenta um modelo de vida religiosa que, em primeiro lugar, é uma vivência de acordo com a vontade de Deus. O grande escritor russo Leon Tolstói declarou: Deus existe, não para cumprir os nossos desejos e caprichos. Nós, sim, é que existimos para fazer a vontade de Deus. Nós não podemos inverter as coisas, irmãos. Nós existimos para fazer a vontade de Deus. Aqui somos a igreja do Senhor. Aqui somos o povo de Deus. Não podemos fazer menos do que a vontade de Deus. Se fizermos menos, vamos ficar devendo. Então, Deus existe não para cumprir os nossos desejos e caprichos. Vivemos um tempo em que ordenar para Deus virou lugar comum. Eu ordeno, Senhor, que me abençoe, eu ordeno que faça isso. Olha, inverteu as coisas. Deus não existe para fazer a nossa vontade. Se nós tivéssemos pureza suficiente para desejar coisas boas, até Deus poderia nos ajudar a cumprir. Mas nós sabemos que nós não temos condição nenhuma em nós mesmos de fazer o bem. Se o fazemos, é porque Deus se apieda de nós e nos usa para esse objetivo. Né? Então, nós precisamos pensar, irmãos, nesse sentido. Aqui no verso 8, está o resumo da vontade de Deus declarada. Primeiro, praticar a justiça. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Aqui está um apelo para que a ética cristã seja vivida a cada dia. Nós vivemos uma época, irmãos, em que eu ligo a televisão e vejo pessoas debochando dos crentes. Repórteres dando notícia, deputado crente fez uma palhaçada lá, roubou, estuprou, comete os pecados mais absurdos. Eu fico pensando, pastores, não é qualquer crente não, irmãos. São pessoas que estudaram, que se prepararam, e sabem o que é pecado, e fazem publicamente, e deixam escapar. Nem tenham cuidado mais de esconder. Roubam o Estado, roubam os pobres, porque tudo que rouba do Estado rouba dos pobres. E fica por isso mesmo. Né? Então, a prática da justiça
é algo que a Igreja de Jesus precisa recuperar. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, que me preocupa muito, porque às vezes a gente fica pensando, a igreja tem que ser grande, tem que ser poderosa. Não tem. Não tem. A igreja de Jesus não precisa de poderes do mundo. Não precisa da grandeza do mundo. A igreja tem que ser fiel. Isso sim. Fiel. É diferente. A igreja não precisa ser grande. Não precisa ter recurso financeiro. Precisa de ter testemunho. Fidelidade ao Senhor. Compromisso. Santidade. É disso que a igreja precisa. E era preciso, irmãos, que a igreja... É preciso que a igreja estabeleça uma justiça perfeita e santa. Pois a religião e a ética são inseparáveis. Deveriam ser. Hoje essa frase aqui já ficou caduca. E eu já preguei esse sermão há tanto tempo, né? E eu fico pensando, como é que as coisas mudaram? Como é que as coisas mudaram? E mudaram para pior. O que mais me faz sofrer é isso, ter vivido para ver as coisas piorarem e não melhorarem. Ter vivido para envelhecer, ter cabelos brancos, quase caducar, mas ver as coisas piorando cada vez mais, ao invés de melhorar. A igreja se corrompendo, aceitando os negócios do mundo, aceitando as propostas do mundo e achando que está levando vantagem. Né? Então é preciso que a gente pense bem, porque a religião e a ética deveriam ser inseparáveis. Hoje já não são mais. Então, eu vou lembrar aqui um comportamento do meu sogro. O meu sogro contou essa história para nós. Ele não foi ele que fez essa piada, não. Ele trabalhava no hospital evangélico lá em Belo Horizonte e ele era porteiro noturno e o hospital era na boca da favela, da Serra. E toda noite, gente bêbado, gente perturbar lá na portaria do hospital. E tinha lá um companheiro dele, que a direção do hospital deu até uma arma para eles, porque eles precisavam se defender. Era coisa de risco, tinha porte de arma, tinha tudo. Né? E o senhor Amadeu, meu sogro, lá discutindo com o companheiro, né? Mas eu não sei usar isso, não vou usar isso não, coisa e tal. Aí o companheiro falou assim, olha, eu sou crente. Daqui para cá. E a mulher falou, esse dedo aqui não converteu, não. Esse dedo não converteu. Mas é verdade, irmãos. É piada, mas é uma piada que nos faz pensar. O crente converte inteiro. Não é só um pedaço. E ele sofre as consequências dessa conversão. A verdade é que ele leva desvantagem, ele toma prejuízo financeiro, toma na cabeça, toma prejuízo na promoção do trabalho, não cresce na carreira trabalhista, porque ele tem que viver um testemunho que custa, tem custo. E a justiça tem custo. A santidade tem custo. Viver neste mundo é muito custoso para o crente. Porque o crente não é do mundo mesmo, irmãos. E isso também é coisa que ficou antigo, né? Ficou no passado. Estou vendo crentes tão mundanos, tão piores do que, às vezes, pessoas que não professam a fé cristã, se dizem ateus até, e têm um comportamento ético muito superior. Tem um compromisso com a ética.
E a ética é o quê? A ética é o comportamento cristão, o comportamento que Deus transfere para nós. A transferência da imagem de Deus em nós. Ser ético, ser honesto, ser justo. E, no entanto, tem pessoas que não creem em Deus e são melhores do que crentes. Que se declaram, né? Na verdade, irmãos, isto é uma coisa muito séria, o que eu vou dizer aqui agora. É uma coisa que não tem retorno, não tem volta, né? Porque quando você estiver na presença de Deus, no último dia, não tem remendo, não. Então, espera um pouquinho, que eu vou resolver isso. Não, acabou. O tempo acabou. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você viver honestamente. Hoje é o dia de você testemunhar de Jesus, de glorificar a Deus com a sua vida, com o seu ser. Então, a justiça passa por isto. A prática da justiça, irmãos. Deus ama a justiça e deseja que seja a prática do dia a dia do crente. Mateus 5,48 diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você pode falar assim, mas a Bíblia está exigindo muito, a gente sabe que o homem não vai ser perfeito. Mas a comparação é esta. A ordem de Deus é esta. Que o crente não seja meia boca, não seja meio crente, mas que ele seja crente. Que ele não seja meio justo, mas que ele seja justo. Que ele não seja meio correto, mas que ele seja correto. Que ele não seja meio honesto, que ele seja honesto. Basta. Meio não leva ninguém a lugar nenhum. É um testemunho muito ruim, muito falho, muito perigoso para nós. Mas há uma outra coisa que está aqui nesse texto, nesse verso 8. A misericórdia. A misericórdia é um atributo divino. Ai de nós se não fosse misericórdia de Deus. A sua prática é a vontade de Deus para o seu povo. No relacionamento social, a misericórdia precisa estar presente, pois ela auxilia no perdão e na reconciliação dos indivíduos. O resumo da lei e dos profetas é a demonstração da misericórdia. Mas eu quero compartilhar aqui, nessa questão da misericórdia, uma experiência que me marcou e ainda me marca até hoje. Porque não é historinha que eu ouvi de ninguém, não. Eu presenciei tudo isso que eu vou contar daqui agora. Nós trabalhávamos numa favela lá em Belo Horizonte. Nós, eu digo, reverendo João, saudosa memória, a nossa mocidade, isso 50 anos atrás. E nós trabalhávamos nessa favela e acabamos conseguindo levantar uma igreja lá. Hoje é a igreja presbiteriana da Aliança de Belo Horizonte. Podem procurar no Google aí, em algum lugar, vocês vão achar. Foi iniciado com o nosso trabalho. Eu não estou querendo me exaltar, não. Não estou querendo mostrar nada disso, não. Estou querendo mostrar uma pessoa que estava lá nesse lugar, que era lá nesse lugar dessa favela, e ela era analfabeta. Ela se converteu. Se converteu e foi passando, com o passar do tempo, na nossa convivência,
nós fomos descobrindo os traumas dessa família, da família dela, dessa senhora. Na sua juventude, no interior de Minas, lá do lado de Mariana, perto de Ouro Preto, sede de bispado, ela se engraçou com o primo, e o primo se engraçou com ela, e quiseram se casar. E tinha o problema, que eram primos muito próximos, né, consanguíneos ali, e a igreja católica tinha essa questão de não permitir, e pela questão de saúde, é uma lógica que não se pode casar parentes tão próximos por causa da gênese que vai surgir daí e que vai ter problemas. Mas aí achou-se uma solução. A Igreja Católica tem solução para tudo. A compra do parentesco. Um valor tal que ela pagasse uma taxa para a igreja, o parentesco estava comprado e eles podiam se casar, não tinha problema nenhum. Casaram-se. Ela pagou a taxa com sacrifício, porque elas eram família muito pobres. Pagou a taxa e, pelas circunstâncias da vida, mudaram-se para Belo Horizonte, morar numa favela lá, perto de onde a gente estava trabalhando, e tiveram 7 filhos. Todos os 7 filhos decepcionais, como eles diziam, né? Eles eram quase analfabetos, e para dizer excepcionais, diziam decepcionais, que é quase a mesma coisa. É uma decepção ter um filho aleijado, torto, todo esculhambado. Cada um tinha um defeito esquisito. E era decepção porque eles tinham pago a taxa. Tinham comprado o parentesco. A igreja comprou o parentesco deles, liberou eles para casar e eles foram na onda. Essa mulher, ela, com aqueles 7 filhos problemáticos, cada um com um defeito físico estranho, diferente um do outro. Então, se fosse tudo igual, era mais fácil, concentrava tudo num tratamento só, mas eram todos diferentes um do outro, não tinha um igual, mas todos com problemas. E ela lutava num hospital aqui, no outro ali, do outro lá, num posto de saúde lá, e ela se arrastava, ia a pé, ia de ônibus, de qualquer jeito, arrumava dinheiro, chegava e resolvia os problemas, tratou dos filhos, até onde era possível tratar, ela cuidou. Passado um tempo, ela se converte no nosso trabalho lá, e a igreja dá um apoio realmente como deve ser dado, né? Apoiou, fez o que foi possível, o que era necessário, e a igreja tinha os recursos para fazer, cuidou mesmo, através do nosso trabalho, aquela família foi assistida. Mas tinha um problema. O problema é que essa mulher, apesar dos 7 filhos que esquentavam a cabeça dela, e ela tinha que atender nas suas necessidades, e eram muitas, ela ainda pegava o problema dos outros, né? E dava todo apoio, e aprendeu isso com o Evangelho, né? Então, uma pessoa tinha um problema de um dos filhos, que um dos filhos dela tinha, ela ia lá, orientava, onde você vai em tal lugar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Analfabeto, irmão, vamos lembrar disso, vamos guardar esse detalhe. Analfabeta e pobre. Mas era crente. E ela ajudou tantas pessoas,
Num dado momento, ela encontra com o padre que havia negociado com ela na cidade. Nas andanças dessa, ela encontra com o padre na cidade. E o padre, Beatriz, Cristal, que saudade! E vai conversando. E as crianças, como é que estão? E assim, o Dico, e isso e aquilo. Ah, padre, eu tive 7 filhos. Todos excepcionais. Mas não sou infeliz, não. Sabe por quê? Porque agora eu tenho Jesus no meu coração. E eu ajudo as pessoas. E através da enfermidade, dos defeitos dos meus filhos, eu ajudo outras pessoas a encontrar ajuda, a buscar recurso, a se resolver, a se ajudar. Isso é uma transformação. E ela falou, sabe por que eu faço isso, padre? Porque agora eu tenho Jesus. Não tem enganação comigo, não. Comigo é Jesus que caminha comigo. Ele caminha comigo. E ele não me engana. Ele me abençoa e eu abençoo os outros. Irmãos, quantos de nós recebemos bênçãos de Deus e não somos capazes de compartilhar? Não somos capazes de dividir com os outros? Não somos capazes de ajudar alguém que precisa... Ah, não, eu estou cansado. Ah, eu não posso agora. Ah, não, isso é problema deles. Eles que vão achar o caminho. Irmãos, isso não é um comportamento cristão. Deus gosta de quem ama a misericórdia. A misericórdia é um atributo de Deus. A sua prática é a vontade de Deus para o seu povo. Relacionamento social, irmãos. A misericórdia precisa estar presente, pois ela auxilia no perdão e na reconciliação das pessoas. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Sei que a verdade é que Deus nos dá a lei e os profetas. E o resumo da misericórdia, o resumo da lei dos profetas é a prática da misericórdia. Mas ainda, irmãos, um terceiro ponto que nós encontramos nesse verso 8. Andes humildemente com o teu Deus. É bem notável que as pessoas do nosso tempo desejam viver orgulhosamente, independentes de Deus e superiores aos seus semelhantes. É muito comum a gente ver pessoas arrogantes, querendo tripudiar com o próximo, abusar, porque às vezes tem um cargo, uma função, uma superioridade mínima e acho que pode tirar proveito disso e abusar das pessoas que estão sob sua autoridade. Deus prefere a humildade. A humildade precede a honra, diz o provérbio de Salomão. É impossível praticar a justiça e a misericórdia sem andar humildemente com Deus. É uma coisa que vai completando a outra. Amar a justiça, praticar a misericórdia e andar humildemente com Deus é algo que nós precisamos aprender a fazer. Este andar humildemente com Deus aponta também para uma vida de maior comunhão com Deus. E quando a gente tem
maior comunhão com Deus, a gente se torna mais útil para si próprio, para sua família e para a sociedade. Isso é ser bênção. Isso é ser útil. E nós precisamos, irmãos, aprender a andar em humildade com Deus. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. É importante demais que a gente realmente possa dividir a alegria de ser crente com aqueles que precisam do nosso testemunho. Não precisa você fazer muita coisa, não. Às vezes não precisa nem de você argumentar, basta ser exemplo. Às vezes a pessoa não tem jeito para falar, para comunicar, mas ele vive um testemunho com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola, sabe influenciar pessoas e não precisa de palavras. Basta ser honesto com Deus. Basta ser temente a Deus. Nós precisamos cultivar o temor de Deus. Deus nos abençoe. Amém.